Em um mundo repleto de incertezas e turbulências, onde as ondas emocionais muitas vezes ameaçam submergir nossos espíritos, a fé emerge como um farol de esperança e estabilidade. Ela nos chama a um caminho menos trilhado, um caminho que transcende as paisagens visíveis e tangíveis que nos cercam. Seguir pela fé e não pela visão é aceitar um convite divino para confiar na soberania e na promessa de Deus, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. Esta jornada de fé não é simplesmente uma escolha ocasional. É um compromisso diário de colocar nossas vidas nas mãos do Criador, confiando que Ele nos guiará através dos desafios e tempestades. A fé verdadeira não nega a realidade das nossas emoções, mas não permite que elas se tornem o leme que dirige nosso navio. Em vez disso, ela nos encoraja a ancorar nossas almas na verdade eterna de Deus, permitindo que Sua palavra e Seu Espírito nos guiem para águas mais profundas e seguras, onde encontramos paz e propósito além do que os olhos podem ver. Imagine um piloto habilidoso de barco navegando por um rio caudaloso, cercado por neblinas matinais e correntezas imprevisíveis. Em sua cabine, um painel repleto de instrumentos brilha sob a luz fraca, cada medidor e cada bússola meticulosamente calibrados para guiar o barco com segurança até seu destino. Esses instrumentos representam mais do que simples ferramentas. Eles são extensões da confiança do piloto na ciência e na tecnologia que o permitem navegar com precisão, mesmo quando os olhos falham ou a intuição engana. Este cenário serve como uma metáfora poderosa para a nossa jornada de fé. Assim como o piloto confia em seus instrumentos para guiar o barco, apesar das aparências enganosas das águas turvas ou do caminho oculto pela névoa, nós somos chamados a confiar na palavra de Deus como um instrumento definitivo para navegar pela vida. As Escrituras são nossos mapas e bússolas, oferecendo luz e direção em meio às tempestades e neblinas das circunstâncias da vida. Ao nos agarrarmos à verdade de Deus e permitirmos que ela oriente nossos passos, podemos avançar com confiança, sabendo que, embora a rota possa ser incerta, a AOS nossos olhos está perfeitamente clara sob a soberania de Deus. As emoções, embora intensas e muitas vezes irresistíveis, podem ser enganosas em sua natureza. Como um rio que reflete o céu, elas podem mostrar uma imagem que é mais uma distorção do que uma realidade. Elas podem nos puxar em direções que parecem certas no calor do momento, mas que, ao longo do tempo, revelam-se desviadas do caminho que Deus traçou para nós. É crucial entender que, embora as emoções façam parte integrante de nossa experiência humana, proporcionando cor e profundidade à nossa existência, elas não são infalíveis. Podem ser influenciadas por uma miríade de fatores externos e internos, desde o estresse diário até profundas feridas passadas, que podem distorcer nossa percepção da vontade de Deus. A palavra de Deus, por outro lado, permanece constante e verdadeira, um farol de luz inalterável em meio às águas tumultuadas de nossas paixões e medos. Reconhecer a natureza enganosa das emoções é o primeiro passo crítico para aprender a submetê-las à verdade revelada nas Escrituras, assegurando que nossas decisões e caminhos estejam alinhados com os propósitos divinos. A confiança na palavra de Deus constitui a espinha dorsal de uma vida de fé robusta e resiliente. Esta palavra não é apenas um conjunto de escrituras antigas, mas a voz viva de Deus, que fala diretamente às situações mais complexas e desafiadoras que enfrentamos. A importância de se ancorar nesta verdade transcende o mero conhecimento teórico. Trata-se de uma prática diária que alimenta a alma, esclarece a mente e fortalece o espírito. Quando nos dedicamos a estudar e meditar nas Escrituras, encontramos não apenas conselhos para nossas vidas, mas também o próprio caráter de Deus revelado.
Ao conhecer quem Deus é seu amor, sua justiça, sua misericórdia e seu poder, nossa confiança nele se aprofunda. Esta confiança se transforma em uma fundação inabalável, que nos permite enfrentar as adversidades e tomar decisões que refletem não nossas próprias vontades, mas a vontade dele. Portanto, a importância de confiar na palavra de Deus está em permitir que ela se torne o critério pelo qual todas as emoções, percepções e decisões são avaliadas, garantindo que nossa jornada de fé seja guiada por sua verdade eterna e não por nossas interpretações falíveis. A história de Sansão, como descrita no livro dos Juízes, serve como um poderoso exemplo dos perigos que as emoções descontroladas podem acarretar. Sansão, dotado de uma força sobrenatural concedida por Deus, tinha potencial para liderar e libertar Israel de seus opressores. No entanto, suas escolhas frequentemente eram guiadas por impulsos emocionais ao invés de discernimento divino. Sua atração por Dalila, uma mulher cujos laços com os inimigos de Israel eram evidentes, é um claro exemplo de como suas paixões o levaram a ignorar os sábios conselhos e os mandamentos divinos. Ao revelar o segredo de sua força a Dalila, Sansão não apenas colocou sua própria vida em risco, mas comprometeu sua missão divina. Este ato final de imprudência, motivado por um misto de amor e vaidade, levou à sua captura, cegueira e eventual morte. A história de Sansão nos adverte sobre a facilidade com que podemos ser traídos por nossas próprias emoções, especialmente quando elas não são filtradas pela sabedoria e pela orientação de Deus. Ela nos mostra que, mesmo os dotados com grande poder e destino, podem cair vítimas de suas fraquezas humanas se não estiverem firmemente ancorados na verdade de Deus e em sua orientação constante. A chave para superar as tormentas emocionais e navegar a vida com sabedoria encontra-se em colocar nossa fé firmemente em Deus, acima de nossas próprias emoções. Este princípio não apenas nos protege de fazer escolhas precipitadas baseadas em sentimentos fugazes, mas também nos conecta mais profundamente com o propósito divino para nossas vidas. Confiar em Deus acima de tudo significa reconhecer que Ele possui uma perspectiva que transcende o nosso entendimento limitado e nossas reações emocionais momentâneas. Isso implica em submeter nossas decisões, grandes e pequenas, ao crivo de Sua palavra e buscar Sua vontade em oração constante. Quando escolhemos fazer isso, descobrimos uma fonte inesgotável de força e sabedoria que nos capacita a enfrentar desafios e tomar decisões alinhadas com os valores eternos, e não com as pressões transitórias. Este compromisso de colocar a fé em Deus acima de nossas emoções nos molda gradualmente à imagem de Cristo, permitindo que vivamos vidas não apenas de reação emocional, mas de resposta espiritual consciente. A necessidade de permanecer enraizado na palavra de Deus não pode ser subestimada, especialmente em um mundo repleto de constantes mudanças e desafios. Assim como uma árvore que precisa de raízes profundas para absorver nutrientes e se manter estável contra ventos fortes, nós também precisamos estar profundamente enraizados na verdade bíblica para nutrir nossa fé e manter nossa integridade espiritual. Este enraizamento na palavra envolve mais do que uma leitura ocasional ou superficial. Exige um estudo diligente, uma meditação contínua e uma aplicação prática em nossa vida diária. Ao fazermos isso, a palavra de Deus se torna a fundação sólida sobre a qual construímos nossa existência, guiando nossas decisões, moldando nossas perspectivas e fortalecendo nosso caráter. Com raízes firmemente plantadas nesta terra fértil, somos capazes de crescer em direção ao sol, florescendo em todas as áreas de nossa vida, mesmo diante das tempestades mais violentas. Ouvir a voz do Espírito Santo é essencial na vida de todo crente,
atuando como uma bússola que nos orienta através das complexidades e dilemas do dia a dia. O Espírito Santo, prometido por Jesus como o Consolador, que nos guiaria a toda a verdade, desempenha um papel crucial em nos ajudar a discernir a vontade de Deus em meio ao caos e às confusões emocionais. Ele não só nos conforta em momentos de dificuldade, mas também nos convence de erro, nos guia para a retidão e nos inspira a agir conforme os princípios divinos. Este processo de sintonização com o Espírito Santo requer um coração aberto e um espírito receptivo, dispostos a submeter-se e obedecer. Envolve momentos de oração silenciosa, meditação profunda na palavra e uma atenção contínua aos impulsos sutis que orientam nosso espírito. Aprender a identificar e confiar nessa voz não é apenas um ato de fé, mas também um desenvolvimento espiritual que enriquece nossa relação com Deus e aprofunda nosso entendimento de seu plano para nossas vidas. À medida que nos tornamos mais atentos à orientação do Espírito Santo, encontramos clareza e propósito, mesmo nas situações mais tumultuadas, e nossa jornada de fé se torna mais alinhada com os propósitos divinos. O valor de uma comunidade piedosa na jornada de fé é imensurável. Estar cercado por outros crentes que compartilham da mesma fé e valores não apenas fortalece nosso espírito, mas também serve como um sistema de apoio vital nas tempestades da vida. Uma comunidade piedosa oferece mais do que simples companheirismo. Ela provê orientação, responsabilidade, encorajamento e oração mútua. Em um ambiente onde a fé é compartilhada e cultivada coletivamente, os membros têm a oportunidade de crescer espiritualmente através dos ensinamentos bíblicos, da adoração conjunta e do serviço altruísta. Esta rede de apoio é fundamental, especialmente quando enfrentamos desafios que testam nossa fé. Nessas horas, a comunidade atua como as mãos e os pés de Cristo, lembrando-nos da fidelidade de Deus e ajudando-nos a permanecer firmes em nossos princípios. Além disso, ao servirmos uns aos outros e partilharmos nossas jornadas, aprendemos lições valiosas sobre perdão, graça e amor incondicional. Portanto, inserir-se em uma comunidade piedosa não é apenas uma forma de enriquecer nossa vida espiritual, mas um componente essencial para viver uma vida de fé plena e resiliente. Explorar o poder da fé e sua definição bíblica nos leva a compreender que a fé não é meramente um sentimento passivo ou um assentimento intelectual a certas verdades. Na essência, a fé bíblica é uma confiança ativa e viva em Deus que transforma a maneira como vivemos. Hebreus 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Este versículo destaca que a fé envolve uma certeza interna sobre as promessas de Deus, mesmo quando elas ainda não se materializaram em nossa realidade física. A fé, portanto, é fundamentalmente relacional, construída e fortalecida na nossa comunhão contínua com Deus. Ela nos permite enxergar além do tangível e do imediato, fixando nossos olhos nas realidades eternas. Ao viver pela fé, não somos guiados pelas aparências ou circunstâncias temporárias, mas pela verdade eterna e imutável de Deus. Isso nos capacita a agir de maneira que desafia a lógica humana, como abraçar chamados que parecem além de nossas capacidades ou perdoar quando o mundo clama por vingança. Portanto, a fé é um elemento dinâmico e vital na vida cristã. Ela nos impulsiona a mover montanhas, não porque confiamos em nossa própria força, mas porque depositamos nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, cujas promessas nunca falham e cuja presença é a garantia definitiva de nossa vitória. A história de Pedro andando sobre as águas, como relatada no Evangelho de Mateus,
capítulo 14, serve como uma vívida ilustração da importância de manter o foco em Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando Jesus chamou Pedro para caminhar sobre as águas turbulentas do mar da Galileia, Pedro, impulsionado pela fé, deu os primeiros passos em direção ao seu mestre. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre o mar, realizando o que parecia impossível. No entanto, assim que Pedro tirou seus olhos de Jesus e voltou sua atenção para o vento forte e as ondas ameaçadoras, ele começou a afundar. Esse momento de dúvida e medo é emblemático do que muitos de nós experimentamos em nossa própria jornada de fé. Quando as dificuldades surgem e as tempestades da vida nos cercam, é fácil nos concentrarmos nas circunstâncias adversas ao invés de naquele que tem poder sobre elas. A lição aqui é clara e poderosa. Manter o foco em Jesus é essencial para sustentar nossa fé em tempos de incerteza. Pedro, ao clamar por Jesus enquanto afundava, foi imediatamente erguido pelas mãos seguras de seu Salvador, que o repreendeu suavemente por sua dúvida, lembrando-lhe da necessidade de confiança constante. Este relato não só nos mostra a misericórdia e o poder redentor de Cristo, mas também sublinha a importância de dependermos completamente dele, não apenas em momentos de calmaria, mas principalmente quando enfrentamos os mares revoltos de nossas vidas. Ao concluirmos nossa reflexão sobre a caminhada pela fé, é essencial reconhecer e agradecer a Deus por sua infinita bondade e misericórdia. O ato de gratidão não apenas honra a Deus, mas também nos lembra de todas as vezes que sua graça nos sustentou e seu amor nos guiou através das dificuldades. É com corações humildes e espíritos agradecidos que nos aproximamos do trono divino, conscientes de nossa fragilidade e da sua imensa força. Ao mesmo tempo, este momento é uma oportunidade para aqueles que ainda não fizeram a escolha de seguir Jesus, de se abrirem para o presente da salvação. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o passo mais transformador que alguém pode dar. É uma decisão que traz paz eterna e alegria, uma relação restaurada com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Convidamos, portanto, todos que ouvem ou leem estas palavras a refletirem sobre sua vida e, se sentirem o chamado em seu coração, a fazerem esta escolha de fé, rendendo-se ao amor que supera todo entendimento. Portanto, nesta conclusão, elevamos uma oração sincera de agradecimento a Deus por tudo o que Ele é e tudo o que tem feito. Oramos para que aqueles que estão à beira de aceitar Cristo sejam fortalecidos e encorajados a dar esse passo de fé. Que eles possam experimentar a transformação que só vem através do poder redentor de Jesus e que suas vidas sejam marcadas por um caminhar firme e confiante na verdade e no amor de Deus. Ao chegar ao final desta jornada de reflexões e aprendizados sobre a caminhada pela fé, convido cada um de vocês a se tornar um mensageiro dessa palavra transformadora. Compartilhar este conteúdo com amigos e familiares não é apenas um ato de extensão da comunidade de fé, mas um exercício de prática evangelística levando as boas novas a todos os cantos do mundo. Ao clicar no botão Gostei e inscrever-se em nosso canal devocional diário, você ajuda a ampliar o alcance destas mensagens, garantindo que mais pessoas possam ser tocadas pelo poderoso amor de Cristo.